Tudo que fazemos para o corpo é inútil. Templo, construções civis. Útil é somente dar o entendimento correto da palavra de Deus à alma. Casa de oração ou pregação correta. O templo de pedra hoje é o ídolo de pedra do passado. Quem alimenta o corpo é escravo, mas quem alimenta a alma é mestre. Quem alimenta a alma alimenta o corpo também, mas quem alimenta o corpo nunca poderá alimentar a alma com esse alimento. O que vem correndo avisar que o inimigo já vem vai ter tempo de fazer um templo para os desavisados. E falando-lhe alguns a respeito do templo, como estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse ele, quanto a isto que vedes, dias virão em que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. LC 21, 5-6. Ainda que Edom diga, arruinados estamos, porém tornaremos e edificaremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, eu, porém, demolirei, e lhe chamarão, termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. ML 1:4. Eles querem um grupo grande de pessoas reunidas fisicamente para explorarem materialmente e financeiramente, além de mentalmente, que é pior ainda e leva ao inferno. Grupo grande de corpos reunidos, Babel, Babilônia atual, envolve arrecadação, construção civil, Torre de Babel, comércio, política, manipulação, adultério e prostituição, vaidade, orgias, fofocas, ostentação etc. No passado Moisés reunia um grupo grande de corpos físicos, mas aquilo serviu de figuras para a realidade de hoje, o nosso tempo da graça, pois não é mais permitido ao homem reunir grandes quantidades de pessoas num lugar para se dominar como um sumo sacerdote todos os dias até a consumação dos séculos, pois isto é para Cristo fazer no reino espiritual agora, que também vai reunir todos os salvos, pois só ele tem capacidade de governar uma multidão. Ele não divide a sua glória com homem nenhum. Ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. MT 18 e 19-20. Eu fui de igreja e fui de empresa. A diferença é que a empresa me domina mas me paga, e a igreja me faz pagar sem me pagar nada, e ainda me domina em nome de Deus, que é pior ainda. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, não por força, mas espontaneamente segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pi 5:2-3. O ministério terreno de Cristo não serve como exemplo a ser seguido, porque ele tinha 2 objetivos principais: cumprir as profecias e completar os rituais. Logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. MC 6:45. Os registros das situações da história foram feitos para serem interpretados como parábolas ou sonhos, como por exemplo, o tesoureiro Judas representa as instituições religiosas que aceitam dízimos em dinheiro e ainda cantam que querem abraçar e beijar Jesus pelo batismo do Espírito Santo. Entesouram no banco mas não entesouram no céu em almas entendidas, porque se ensinarem para que elas entendam, não poderão pedir dízimo para fazer construções civis e investir somente neste mundo. Judas era comunado com os líderes religiosos para matar Jesus por dinheiro, e essas instituições são combinadas com os líderes deste mundo que servem ao Deus Mamon. Eles querem destruir a doutrina de Cristo que é contra o que eles buscam, poder e riqueza deste mundo. Mas o ministério terreno de Cristo nos serviu de parábola para tirarmos lições importantes, como no caso de Judas que carregava a bolsa, mas a ordem de Cristo foi não levar bolsa, e isso serve para nós até a consumação dos séculos. O evangelho sem salário em dinheiro que se pode carregar no banco financeiro. Cristo permitiu a bolsa porque já era uma mentalidade do país de que o dinheiro era indispensável para qualquer realização, ou seja, sem ele nada poderia ser feito. Portanto, a bolsa surgiu automaticamente, sem precisar de pedir permissão para a levar. Caso Cristo proibisse, seria o fim do ministério terreno de Cristo. Era por isso que Cristo sempre estava tentando mostrar para eles que todo dinheiro não era tudo, como no caso da multiplicação dos pães e peixes e do barco de Pedro, que ele andou sobre o mar. Quem crer verá a glória de Deus, mas quem não crer verá a glória do poder financeiro. Além disso, Cristo permitiu para criar ocasião aos que querem ficar ricos, porque as escrituras sagradas são um filtro gigante para discernir as intenções dos homens, e dessa forma realizar as profecias de que a sua palavra seria um laço contra os gananciosos e dominadores religiosos, superficiais e inconstantes na interpretação para Deus. Torne-se a sua mesa,
Bíblia, diante deles em laço, e sejam-lhes as suas ofertas pacíficas, dízimos, uma armadilha. SL 69:22. Se não tivesse a bolsa por comum consentimento, não teria ninguém para servir de exemplo para cumprir a profecia que dizia: o que come comigo levantou seu calcanhar contra mim, porque Judas pegava do que se depositava na bolsa do alimento. Isso significa que quem prega errado de olho na riqueza material tira da bolsa do céu, que são as almas entendidas como alimento de Deus, pois quem aceita salário não pode ensinar certo para fazer as almas entenderem como frutos para Deus. É um ensino natural e oral aos modos antigos de se contar uma história ou passar um testemunho, como tradição oral, não um ensino comercial tipo Ministério Educacional do Governo, relacionado a confederações. No seu entorpecimento da ganância eles pensam assim: o ministério de Cristo tinha bolsa, eu também posso arrecadar dinheiro. Ai deles! Porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. Estes são os escolhidos em vossos ágapes, quando se banqueteiam convosco, pastores que se apacentam a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos, são árvores sem folhas nem fruto, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas, estrelas errantes, para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. Para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com seus milhares de santos, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade, que impiamente cometeram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, e a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa do interesse. Estes são os que causam divisões, denominações, são sensuais, e não têm o espírito. JD 11:16, 19. E ainda por cima Cristo não havia ressuscitado para instituir a graça, portanto ele vivia os dois pactos e priorizava completar o primeiro pacto das figuras, fazendo do seu ministério alegorias para o tempo da graça. E isso precisava ser completado, fazer todas as parábolas ou alegorias representativas do mundo espiritual. O parágrafo anterior explica o porquê da bolsa. Porque carro alegórico para representar o mundo espiritual precisa de recursos financeiros para ser construído, como no carnaval. Com base nisso, não é porque o ministério de Cristo tinha um Judas que carregava a bolsa que podemos arrecadar dízimos para botarmos no banco, pois ele é um traidor que representa as instituições religiosas que aceitam recursos financeiros para colocar no banco. E de mais a mais a bolsa tinha dois objetivos principais: comprar alimentos e dividir com os pobres. Mas como Judas pegava da bolsa, Cristo proibiu para nós hoje, para não ser uma porta para a tentação, e proibiu a bolsa para o seu reino da graça até ao fim dos séculos. Se depois, por causa de Judas, do que já estava profetizado, ele proibiu a bolsa até para colocar alimentos e dividir com os pobres, o que ele fará com esses que arrecadam grandes quantidades de dinheiro para fazerem prédios de instituições e colocarem no banco, com pretexto de caridade? Pegará pelos braços e pernas e jogará no fogo eterno. O foco é a ordem de Cristo para nós hoje, que deve ser discernida, e ele nunca mandou construir templos, e nem fez isso, a não ser o templo espiritual, porque o nosso templo é Deus. E no campo evangelístico, de boca a boca, de boca ao ouvido, na rua, a ordem para nós foi: não ajuntar riquezas nem levar bolsa. A traição com um beijo representa que essas instituições religiosas buscam o batismo com o Espírito Santo, mas desobedecem o ponto crucial das ordens de Cristo. Como o ministério de Cristo era uma parábola para representar as coisas e tirar lição, Cristo era o que prega o evangelho buscando alimentar a alma com o entendimento e salvação das almas, e Judas representa os que buscam alimentar o corpo e poder aquisitivo de coisas materiais. Quando estavam todos juntos tinham uma bolsa e representava as 12 tribos de Israel do Velho Testamento, mas quando mandou de 2 em 2 representa o ide de Cristo sem dinheiro, representando a união de dois povos, gentios e israelenses, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. F 2:14. O tesoureiro Judas que administrava o dinheiro para comprar alimento representa Cristo que administra as almas para mandar evangelizar para ganhar alimentos em almas entendidas para Deus. A ideia do celibato da pessoa não casar para ficar livre de cuidados e obrigações de trabalhar para sustentar a família e os filhos vem da ideia de que o ministro do evangelho não pode receber salário,
somente o que cabe no seu corpo, o qual é o depósito da sua recompensa carnal, os alimentos e o que cabe no corpo, boi que debulha. A não ser se na hora dele sair para semear a palavra levar a sua esposa e filhos para pregarem juntos nas ruas, em grupo, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso contentes. 1 Tm 6:8. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros a que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Mt 19:12. Pois quero que estejais livres de cuidado. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas quem é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher, e está dividido. A mulher não casada e a virgem cuidam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A casada, porém, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enredar, mas para o que é decente, e a fim de poderdes dedicar-vos ao Senhor sem distração alguma. 1 Cor 7:32-35. Cristo na sua infinita sabedoria sabia que no futuro dava perfeitamente para pregar o Evangelho sem depender do dinheiro, e que o amor ao dinheiro do homem ajudaria a preservar as Escrituras por causa de sua ignorância do entendimento correto delas. O curso de teologia não forma pastor, mas sumo sacerdote da antiga aliança. Pela velha aliança não podia ter outro templo além daquele lá em Israel, nem muito menos sumo sacerdote ministrando em outro lugar. E essa lei permanece porque Jesus não veio destruir a lei, Jesus veio instituir a graça, que é tudo novo, e as coisas velhas já passaram. Hoje o sumo sacerdote é Cristo, no reino espiritual, e a igreja é todos aqueles que entendem e são batizados no Espírito Santo, espalhados por todo o mundo. Também igreja espiritual, unida em amor pelo entendimento de Cristo, da palavra eterna. Sendo assim, não tem nome, placa denominacional, registros em cartório e grupos faccionados e de pensamentos diferentes, vários deuses, cada doutrina discordante um Deus, cada pastor representando um Deus querendo tomar o lugar de Cristo. Não foi a proposta do diabo no começo, comanda a fruta e serão como Deus. A grande congregação não é de corpos físicos, mas de espíritos entendidos da palavra espalhados pelo mundo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. HB 12:23-24. Cristo discorrendo sobre a velha aliança, dá uma ressalva para a nova. Ainda vos digo mais, se dois de vós na te concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mt 18:19-20. Neste versículo de Hebreus 10:25, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O autor inspirado pelo Espírito Santo fala à nossa congregação, dando a entender que é uma só congregação por todo o mundo, mas as versões atualizadas da Bíblia já deturpam esta ideia. Veja, NTLH não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. São mudanças sutis que passam despercebido, mas que desconfiguram completamente a palavra, como fizeram com Cristo na cruz. A primeira tem uma ideia de uma reunião espiritual mundial, e a segunda tem uma ideia de uma reunião programada como nos dias de hoje, reuniões de facções religiosas. E além do mais, o ponto crucial desse versículo é admoestarmos uns aos outros, como dentro do único mandamento de Cristo de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho de Cristo em qualquer lugar, não criando instituições religiosas nem construindo templos, porque isso ele não ordenou. O que vale é a ordem de Cristo para nós hoje, que deve ser discernida ao lermos os Evangelhos. O único templo que Deus permitiu construir foi o templo de Salomão em Israel. Assim mesmo não era do grado dele. Do mesmo modo a bolsa de Judas. Estes pastores de hoje na verdade são sumos sacerdotes da velha aliança que a si mesmos se constituíram tais. Mas o que diz a palavra? Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Tm 2:5. Sendo assim, não são pastores levantados por Cristo, mas dominadores,
pois exploram, encantam e não deixam as almas pensarem para entender. Caso contrário, sua instituição religiosa de areia será tragada pelo mar do conhecimento do Senhor. Em 1 Coríntios 9, Paulo não dá brechas para ninguém viver sem trabalhar pelo Evangelho, como muitos pensam, porque ele está o tempo todo fazendo perguntas e mandando o leitor julgar se ele está falando como homem ou não, significando que partes do texto são terrenos escorregadios. Deus permite isso para criar ocasião aos gananciosos que querem achar chifre em cabeça de cavalo para se darem bem, para que a sua superficialidade na interpretação e oportunismo os condene. O que acontece aí é que parece que alguns estavam passando dos limites das ordens de Cristo de dar de graça e deixando de trabalhar para viver do modo mundano, como uma empresa do Evangelho, que naquela ocasião da época era apenas uma exploração da boa vontade alheia. E Paulo se consome de ira com ciúmes porque estes eram considerados apóstolos, enquanto ele e Barnabé, inferiores. Paulo se irrita com a cegueira espiritual dos coríntios porque eles estavam honrando os pesados e desprezando os leves no bolso. No versículo 6, ou será que só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Paulo não está dizendo que o ministro do Evangelho pode ficar sem trabalhar trabalho mundano como um pastor mercenário atual, mas perguntando aos coríntios porque eles de livre e espontânea vontade se prontificaram em pagar todas as despesas dos outros apóstolos, enquanto ele e Barnabé tiveram que pagar as suas do suor do seu rosto. Porque, quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos: se alguém não quer trabalhar, também não coma. 2 TS 13 e 10. Esses trechos das Escrituras só demonstram o ciúme, a confusão e a disputa que seria se Cristo permitisse alguém ficar sem trabalhar pelo Evangelho. Não é isso que impera nas igrejas e empresas. Invejas, disputas, vanglórias, ostentação, tudo baseado no poder do dinheiro que traz uma aparente organização, sem a autoridade eterna, demonstrando uma completa carnalidade da falta de entendimento da vida eterna e seus valores. Em Cristo somos todos iguais, pregadores do Evangelho sem salário mundano. No versículo 10, o boi que debulha é a figura do pregador do Evangelho que só pode aceitar o que cabe no seu corpo de coisas materiais. No versículo 12, se considerarmos que o direito de que Paulo fala é de receber coisas materiais em troca da pregação do Evangelho, então temos 3 direitos. O direito da lei era o dízimo para sacrifícios que foi abolido na cruz, e o direito do Evangelho é receber o que cabe no corpo momentaneamente. Também, em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que puserem diante de vós. LC 10:8. Sobre o direito dos coríntios de fazer o que quer com o dinheiro do fruto do suor do seu rosto, cabendo aos outros apóstolos decidirem se convém ou não aceitar essa oferta de ter todas as despesas pagas, deles e de suas esposas. No versículo 15 está claro que Paulo não aceitou, porque ele disse que preferia morrer do que perder essa honra. Os outros apóstolos não está claro que eles aceitaram, mas Paulo ensinou em suas indagações que eles estavam aceitando, e não queria condená-los pelo direito do Evangelho de comer e beber como o boi que debulha. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Cu 10 e 23. No versículo 13 Paulo diz que assim como o sacerdote come do que é do templo, assim também podemos comer e beber conforme a permissão de Cristo. No âmbito material, viver do Evangelho é apenas comer e beber do que os outros nos ofereçam de boa vontade. Mas a mensagem principal que Cristo queria dizer sobre os que pregam o Evangelho viverem do Evangelho é a vida eterna para todo aquele que anuncia a verdade. Então, viver do Evangelho é viver ganhando entendimento e compartilhando para ganhar a vida eterna. Cristo inspirou essas passagens confusas da Bíblia por 2 objetivos: condenar os mafiosos do Evangelho e preservar as Escrituras com uma aparente base para as construções monumentais da riqueza religiosa mundial. Séculos passaram e a verdade foi enterrada, e a mentira cantando triunfante com seu estandarte sobre os montes, mas o seu fim chegará no tempo oportuno porque Deus não tarda a sua promessa. Obrigado por ouvir, não se conforme, mas busque até encontrar a verdade e poste aqui nos comentários, derrubando de uma vez por todas os argumentos a favor do sistema financeiro das igrejas mercenárias, dentro da Bíblia.